de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro, e hoje vamos reagir a uma entrevista do Marlon, depois de ser contratado pelo Palmeiras e ser apresentado. O próprio Fernando, que já cria conteúdo do Palmeiras, meio que fez uma reação completa de toda a entrevista. Obviamente que eu não vou trazer a entrevista completa, porque o vídeo completo do Fernando durou literalmente 1 hora, então se você quer acompanhar a entrevista na íntegra ou mesmo as opiniões, todas as opiniões do Fernando, vou deixar o link aí na descrição e também a indicação do canal dele. O que eu resolvi trazer aqui para vocês foram 3 momentos da entrevista do Marlon, que foram 3 situações em que o Fernando também expôs um pouco da sua opinião. Ele disse que resolveu fazer essa reação da entrevista do Marlon justamente pelo tom da resposta dele sobre aquela famosa piscadinha que ele teve quando atuava pelo Botafogo no ano de 2023, se eu não me engano, que o Botafogo acabou perdendo o Campeonato Brasileiro para o Palmeiras. Não sei se foi 23, 22, estou meio perdido nas datas, mas foi aquele ano que o Palmeiras acabou sendo campeão mesmo, e o Botafogo, que estava tão na frente, acabou se dando muito mal. Então, toda essa situação envolvendo o Marlon, além de outras situações que eu vi também no Twitter, do pessoal tentando fazer uma votação para tirar ele do bandeirão dos ídolos, é tudo muito engraçado e muito curioso. Eu tô gravando esse vídeo aqui na sexta-feira de manhã, e tem outras situações que também estão acontecendo no mercado da bola, principalmente com o transfer ban do Corinthians, que já que o Corinthians quitou a sua situação com o Santos Laguna, acho que estão esperando realmente que o transfer ban caia. Eu pensava que o Corinthians precisaria pagar aquele outro transfer ban que é envolvendo eu ia falar Maicon, mas não é o Maicon. Eu não vou lembrar qual jogador que é, mas eu sei que envolve a situação do Cuiabá. Mas aparentemente ele não precisa pagar, parece. Não sei qual é a situação, então não vou gravar vídeo sobre o transfer ban do Corinthians, porque a situação ainda não se resolveu totalmente. E outra situação que vai acontecer hoje é o Gerson vindo para o Brasil para acertar com o Cruzeiro. O lance já meio que determinou, já sacramentou que o Gerson já está contratado, mas ainda é o famoso, ainda não assinou o papel. Ele veio meio que para fazer exames médicos e ver se realmente vai se concretizar, mas concretizando essa contratação, o Gerson talvez seja o jogador mais caro que o Brasil já contratou, estamos falando de 30 milhões de euros. Não, tipo, por mais que eu goste do futebol do Gerson, 30 milhões de euros é um negócio assim exageradamente exagerado. Então, eu vou esperar realmente isso se sacramentar, que os valores sejam expostos ou coisa parecida. E aí amanhã talvez eu traga esse vídeo para vocês, falando principalmente do Corinthians e do Cruzeiro, porque amanhã começa finalmente o Campeonato Paulista. Eu não vejo a hora da gente acompanhar um bom futebolzinho na TV e sofrer com nossos times do coração. No mais, eu gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar, e bora pro vídeo. Marlon, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Eu queria te perguntar, nas últimas semanas foi muito noticiado que o Palmeiras estava em busca de um camisa 5. Normalmente tu joga mais ali como camisa 8. Qual é a tua preferência de jogo e se o Abel te pedir para fazer a função de camisa 5? Isso daqui me interessa, né? Isso aqui me interessa. Bora, vamos ver o que ele vai falar sobre a posição dele. Porque o que me incomoda, como eu não vi a resposta, é o cara falar, estou aqui para ajudar. Cara, tem que ter posicionamento de que o que você é. Você não pode ser um atleta, tá? Porque todo atleta que chega no Palmeiras, ele não tem a personalidade de falar assim, pelo menos falar assim, eu sou 8. Eu sou 8. É ali que eu sei jogar, né? Ou então contrata um cara que é ponta. Eu sou ponta, eu não sou ala. Isso tá em falta no futebol. Vamos ver como é que ele vai falar. 5, tu tá disposto? Vocês já conversaram sobre isso? Obrigada. Boa tarde. Ainda não conversamos sobre isso, né? Mas eu consigo fazer tanto de primeiro volante como de segundo volante. Eu acho que hoje o futebol ele mudou muito, né? Ele vai ser 5. Eles conversaram sobre, ele vai ser 5. Marlon, desculpa, não me engana não. Ele vai ser 5, pessoal. Conversaram, ele vai ser 5 e ponto. Podem me cobrar. Vai ser 5. No Palmeiras ele vai ser 5. Dá pra perceber no começo da resposta, desculpa, Marlon. Ele vai ser 5 no Palmeiras. Espero estar errado. Já vou falar até assim pra eles não colocarem de 5, pra eu estar errado mesmo. Vai ser 5. Ele vai ser 5. Só pela resposta dele, ele vai ser 5. Há alguns anos,
né? Essa questão, o 8 tá virando 5, né? O 10 tá virando 8, então eu tenho essa facilidade. Olha lá, tá vendo? E esse é o problema, né? O 8 tá virando 5, o 10 tá virando 8, o 9 tá virando ponta, o ponta tá virando ala, e aí o futebol indo embora, ó. Só que na Europa o 10 é 10, o ponta é ponta, por mais que eles marquem, o ponta é ponta. Aqui no Brasil te contam essa história, eu não caio, viu, Marlon, nessa história aqui, eu sou chato, hein? Lá você tinha o TF, aqui você tem o Não Importa o Que Diga, o Turma do Amendoim, eu sou chato, hein, Marlon? Sou chato, hein? Prazer. A falta de futebol do Palmeiras é justamente por conta desse pensamento, do 9 virando algo, que o outro vira algo e que ninguém faz o seu. Ou que o zagueiro é atacante, que o 5 é o 8, que o 8 é o 10 que não articula, que os pontas são os alas, não tem ponta no time do Palmeiras, né? Aí você vai ver um jogo de base e você fala, caramba, tem futebol, né? O sorriso indo pra cima. Aquilo pra mim é futebol. E beleza, quanto mais você juntar o que é futebol com o resultado, lindo. A gente sabe que é difícil mesmo. Cara, essa declaração do Fernando eu acho muito engraçado, porque ele meio que traduz o que tem sido o futebol brasileiro nos últimos tempos, que é realmente as suas posições, de respectivas posições de jogadores, não sendo guardadas e sendo totalmente modificadas. O lance do futebol estar desenvolvendo acabou realmente prejudicando esse tipo de filosofia de futebol, de que talvez os jogadores realmente deveriam melhor guardar suas posições e não digo assim em evitar voltar na marcação, porque é óbvio que hoje é um futebol que todo mundo marca e todo mundo ataca. Mas realmente quando você começa a perceber que seu time vira uma bagunça, e isso eu tenho percebido bastante nos times brasileiros no geral, é que a gente fica muito atrás, principalmente dos times europeus. E o Fernando ter falado que o zagueiro vira centroavante, eu me lembrei muito do Gustavo Gomes, que realmente no ano passado aconteceu essa situação nos últimos jogos em que Gustavo Gomes estava realmente, literalmente, como centroavante. Então, o futebol pode se desenvolver, mas realmente desenvolver da melhor maneira possível e não desse jeito bagunçado e baderna do jeito que tem sido. Botar um time ousado pra jogar e colher frutos, né? Então o pragmatismo tá no futebol, né? Tá nas posições. Bora, vamos deixar ele falar aí. Né? Meu intuito aqui é ajudar, né? Ajudar meus companheiros, ajudar o clube a conquistar os objetivos durante toda a temporada, né? Como o nosso presidente falou, é uma temporada difícil, uma temporada de grandes desafios, né? Mas uma temporada, né, que eu tenho certeza que vai ser vitoriosa, né? Com muita entrega, com muito trabalho, né? Que a gente vai conquistar todos os objetivos no ano. Então, assim, né, tanto jogar de 5, de 8 eu não vejo problema nenhum, né? Vai depender muito do Mister Abel, né? É importante estar à disposição, é entender aquilo que a filosofia de trabalho dele, a proposta tática dele, né, executar da melhor maneira possível. E também, como ele sempre já peguei nesse começo de temporada, que ele dá muita liberdade para o atleta, né, e eu gosto disso também. E aí a minha tomada de decisão ali dentro do campo também. Marlon, boa tarde. Gustavo Soler, da TMC. E no Botafogo, você chegou a ser muito homenageado pela torcida, num bandeirão que tinham grandes ídolos da história do clube, campeão de Libertadores, campeão brasileiro. Como que foi para você, junto com a sua família, também tomar essa decisão de, como você bem disse, você achou que o seu processo no Botafogo estava chegando ao final, mas olhar para toda essa idolatria e com a maturidade entender que era importante buscar um novo caminho profissional. E o que também já deu para sentir dessa equipe do Palmeiras depois da atividade, jogo treino de ontem aqui na Academia de Futebol. Cara, antes que o Marlon responda, dá muito pra ver na cara dele que, tipo, ele já sabe que essa situação do bandeirão, principalmente com a torcida do Botafogo, que isso já foi discutido mais de uma vez, é algo bem polêmico. E eu tenho acompanhado nas redes sociais, e depois dessa transferência do Marlon para o Palmeiras, o pessoal do Botafogo ficou muito revoltado com tudo isso, e estão querendo realmente tirar o rosto dele lá daquele bandeirão. E, se eu não me engano, foi sugerido que o Jefferson assumisse o seu lugar. Jefferson, que infelizmente não ganhou grandes títulos com o Botafogo, mas realmente eu acho que ele é considerado um ídolo do Botafogo, porque toda vez que se fala no nome do Jefferson, se lembra realmente dele no Botafogo. Eu acho que, pô, nada mais justo do que realmente o cara ser homenageado. Não sei se eu sou muito adepto a essa lance de tirar a cara do Marlon lá, porque o cara não fez nenhuma sacanagem com o Botafogo, ele realmente só foi transferido, cara. Jogadores são peças que são, assim, reposicionadas em cada lugar. Então, não sei se ele chega no Palmeiras manchando a sua carreira no Botafogo. Eu não vejo muito por isso. Ainda mais que o Marlon estava presente no pior momento do Botafogo, que foi aquele ano que ele tinha tudo para ganhar o Brasileirão e perdeu. E depois no ano seguinte, que foi o ano da conquista, em que realmente o Botafogo conseguiu o Brasileirão e a Libertadores. E tudo, o Marlon estava presente. O cara passou do céu, eu ia falar, do inferno ao céu. Então,
não acho que seja realmente o momento ou esse movimento que a torcida está querendo promover para retirar a cara do Marlon do Bandeirão seja realmente correto, porque justamente o cara não saiu falando mal da instituição do Botafogo e, pô, ele só se transferiu para outro clube, cara. Seria talvez muito pior se ele tivesse saído do Botafogo e ido pro Flamengo, que aí entra aquela rivalidade de regional mesmo, em rivalidade de Botafogo e Flamengo. A mesma coisa seria o Marlon sendo ídolo do Palmeiras se transferindo para o Corinthians, o que no passado isso era muito comum, isso acontecia bastante dos jogadores, e nem por isso alguns jogadores deixaram de ser ídolos, né? Então, eu acho que a torcida do Botafogo, na minha opinião, está sendo um pouco equivocada em tentar promover essa situação de tirar o Marlon desse bandeirão, que, pô, eu acho importante, porque realmente o cara passou pelo pior para depois realmente receber as glórias. Boa tarde. Não foi fácil, acho que tem que ser realista. Só posso ser polêmico com uma coisa? Olha a loucura que eu vou falar aqui. A forma como o Textor apareceu nos títulos, escondeu no ano passado. O Botafogo começa a sinalizar perder jogadores importantes. Já tinha perdido, né? O Almada já tinha. Aí trouxe outros jogadores bons, mas não tão bons quanto o elenco anterior. O Botafogo tá cheirando uma Série B, mano. E eu tô avisando antes, hein? O Botafogo ele está cheirando a Série B. Sabe aquela coisa, do nada o time bateu aqui. Igual o Grêmio, que veio aqui? É o que eu acho. Eu acho que a saída de um líder que é identificado com a torcida, que é ídolo, não é à toa. Não é à toa. Então é muito estranho como o Textor tava dançarino, tava protagonista, e ele, na última temporada, nem aparece. Praticamente ele não aparece, ele não dá as caras. Claro, o Botafogo ainda está bem colocado, o Botafogo ainda fez um campeonato de Libertadores e tal, né? Mas eu vou falar pra vocês que eu acho que essa injeção de dinheiro no Botafogo, ela, não sei, eu não sei. Eu não sei se ela vai ser tão sustentável não, viu? É mais fácil ver o Cruzeiro sustentável mesmo, o Bahia, do que o modelo do Botafogo, que era agressivo, mas que aos pouquinhos foi se provando, né? O time que tava naipando ali, porém, não teve sustentação. O Botafogo ele tem feito umas movimentações bem estranhas recentemente no mercado mesmo, ainda mais que tá em transfer ban, mas ainda tem alguns jogadores apalavrados para serem realmente contratados e inscritos nas competições. Mas uma SAF receber um transfer ban é algo assim que a gente estranha em primeiro momento. E ainda mais, igual o Fernando disse, essa saída de alguns jogadores importantes, igual do Marlon, o Savarino talvez sendo transferido para o Fluminense. Pô, o Fluminense também, Savarino, querendo pegar o Savarino, querendo pegar o Hulk. O Fluminense tá com grana, de onde que tirou tanto dinheiro assim, pelo amor de Deus? Mas essa movimentação do Botafogo é realmente muito estranho, cara. E aí, se a gente for fazer uma pequena análise rápida do que foi o Botafogo, eu acho que faz um pouco de sentido essa análise do Fernando sobre o Botafogo talvez, de repente, bater lá embaixo. Por quê? O Botafogo iniciou com um investimento muito alto, montou um time do nada, foi aquela sensação, quase foi campeão do Brasileiro, foi um fracasso. O Textor veio e reformulou totalmente, vendeu todos os principais jogadores, contratou novos e aí sim conseguiu o título. Esse ano já foi um pouquinho mais abaixo o Botafogo, sem tanta expressividade, um Botafogo mais morno, mais calmo, e um Textor que, igual o Fernando já disse, se afastou um pouquinho das mídias. Um cara que gosta bastante de aparecer, um cara que gosta de se mostrar. O Textor deu aquele passo para trás e sumiu. Deu uma desaparecida. E esse ano a gente quase não vê mesmo essa situação. O que veio para os noticiários e a situação do Botafogo é realmente uma SAF recebendo um transfer ban, que isso só demonstra o quão desorganizada está a situação do Botafogo. E é óbvio que isso vai preocupar o seu torcedor e demonstrar que talvez a possibilidade do Botafogo bater uma Série B não é algo assim tão irreal, tão ilusório assim, não. Eu acho que o Botafogo, se continuar, não tô falando nessa temporada aqui, se continuar traçando o caminho, não tá pagando, vai brigar pra Série B. Brigar pra Série B. Mesmo ganhando a Libertadores do Brasileiro. Vai brigar pra não cair. Verdadeiro também.
por tudo, pela história, né, que foi feita. Já agradecer, né, o Botafogo pela oportunidade, faz parte da minha história e não tem como apagar isso. Né, e assim, agora, como eu falei, o ciclo chegou ao fim, né, o Marlo, todo o meu staff, minha família, o clube também entendeu isso, né, vamos deixar isso bem claro também. Agora é uma nova história, né, uma história que eu tenho certeza que vai ser vitoriosa. Né, e assim, ter cabeça boa, tranquilidade, eu sei que as pessoas vão falar muitas coisas, mas como eu falei, caráter, respeito, né, pela instituição Botafogo, isso nunca vai faltar da minha parte, porque eu sou muito grato. Mas enfim, chegou o fim do ciclo, agora uma nova história, uma nova oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui, como eu falei e vou repetir, uma grande oportunidade na minha carreira, né, na vida da minha família também. Então é desfrutar de cada momento, né, desfrutar dessa estrutura maravilhosa, né, do grande equipe, do grande clube que é o Palmeiras também. Né, e assim, me receberam muito bem. Esse entrosamento está sendo melhor do que eu esperava, né, pelo grupo de jogadores, né, são grandes amigos, né, e me receberam bem, então assim, tá sendo muito bom trabalhar com eles, né, já deu para sentir que é um clube que quer voltar a conquistar grandes títulos, né, então eu fiz a escolha certa, estou no lugar certo porque eu tenho essa vontade também de voltar a ganhar, né, de ser protagonista, né, então assim, eu tenho certeza que o Marlon e o Palmeiras vai ser um grande casamento. A atividade de ontem, deu para pegar do time? Deu para jogar ali 45 minutos, né, para soltar um pouco. Conhecer também, como eu falei, entrosar com meus novos companheiros, entender a questão de posicionamento, né, as características dos jogadores também, eles também entender a minha característica para a gente poder colocar isso nos jogos, né, então assim, está sendo uma boa adaptação, né, e eu tenho certeza que vai ser um grande ano para nós. Oi, Marlon, tudo bem? Boa tarde, José Paes da TV Gazeta. Queria falar um pouquinho sobre resenha, se já teve alguma resenha em relação ao episódio da piscadinha, se o pessoal brincou com você aqui, os jogadores, e se agora vai ter uma piscadinha a favor do Palmeiras também, quem sabe logo nos seus primeiros jogos aí. É um assunto delicado, né? Eu nem gosto de comentar muito, mas foi até bom você perguntar, porque é uma coisa que do Marlon vocês não vão ouvir, nem vai ver eu fazendo esse gesto, porque foi algo que me marcou muito. Muitas pessoas não lembram da minha conquista, mas lembram da minha piscadinha, então isso não faz sentido para mim. Então assim, foi bom você fazer esse tipo de pergunta, porque é uma coisa que eu não gosto de falar, mas né, foi um gesto infeliz da minha parte, né? Cara, sinceramente, não foi um gesto infeliz, cara. O cara... Não... O futebol tá muito estranho, cara. Claro, virou o meme pela virada do Palmeiras. Mas não foi um gesto infeliz porque o Botafogo, durante toda aquela partida, achou que ia vencer o jogo. Então, normal, o atleta dá uma piscadinha, fala, pô, vou valorizar aqui e tal. Aqui no Brasil, algumas coisas pegam uma proporção de uma piscadinha, exatamente, mano. De uma piscadinha virar um gesto infeliz. Cara, não foi um dedo do meio, entendeu? O gesto infeliz foi o que o Breno Lopes fez pra torcida, sabe? Ali, a piscadinha ficou uma coisa meio estranha. Cara, é igual o Fernando falou, cara. O futebol tá meio estranho, porque pro jogador considerar isso aí como um gesto infeliz, é que realmente ele foi muito marcado por isso. E eu até entendo ele querer dizer que as pessoas se esquecem do título dele e se lembram da piscadinha, né? Porque realmente se tornou um meme, então todo mundo fica zoando sobre isso. Mas tornar isso um gesto infeliz, um gesto que desrespeitou alguém, alguma coisa assim, cara, não foi um gesto que desrespeitou ninguém, pô. Ele tava numa situação de valorização do momento, então, só tipo, dá uma valorizada assim, igual eu lembro muito bem do Daverson, que eu acho que o Daverson é rei nisso, e tem um lance do Palmeiras que ele acha que recebe uma entrada, ele meio que, antes de cair no chão, ele levanta e faz assim, ó. Tipo assim, vou dar uma valorizada aqui e fica no chão. Então, tipo, é um pouco normal, cara. Para esse negócio de gesto infeliz, gesto maldoso, pô, é a mesma coisa de falar que subir em cima da bola é um gesto infeliz, é um gesto de desrespeito. Cara, é cada uma, pedalar, daqui a pouco não pode pedalar mais, não pode dar elástico. Esses dribles que eram tão legais antigamente que a gente ficava, caramba, que foda, carretilha, chapéu, não existe mais. Hoje em dia, se você faz esse tipo de situação em campo, o adversário, nossa, é um desrespeito, o juiz pune com amarelo. Cara, é realmente um futebol se tornando cada vez mais chato e pragmático, que isso prejudica prejudica principalmente o produto futebol, porque, pô, é igual eu falei, antigamente a gente vinha bastantes jogadores, carretilha, elástico, balãozinho, ou coisa parecida, era legal, cara, era divertido de se ver. Hoje em dia, se o cara dá uma piscada dentro de campo, ele já acha que é um gesto infeliz, e é martelado e prejudicado por causa disso, cara, que é isso, pô? Depois do contexto do jogo. Mas naquele momento dava pra entender, era uma valorização, né? Valorização ali quando ele que ele caiu, né, e tal. Aqui no Brasil é estranho. O que deveria tomar uma proporção vira elogio, né? Jogador fazer gesto pra torcida, treinador,
E o que é normal do jogo vira uma coisa fora de proporção, sabe? Sei lá. Eu não fui, né, educado dessa forma, em nenhum momento eu tentei desrespeitar, até porque se eu tivesse desrespeitado eu não estaria aqui. Né? Foi um gesto infeliz, né, e eu reconheci isso em várias entrevistas, né, pedi desculpa, tanto os torcedores do Botafogo se sentiram, né, magoados de alguma forma, e também os torcedores do Palmeiras. Então, eu acho que é uma oportunidade também para mim, o de hoje estar vestindo a camisa do Palmeiras, dos torcedores se sentiram ofendidos, tá aqui minha desculpa, porque não foi a minha intenção, né, foi um gesto infeliz sim, assumo meu erro, mas que isso não vai se repetir, né, e esse gesto... Mas eu acho que pega mais ao Botafogo que o Palmeiras, né? O Palmeiras, pra mim, ao meu ver, não pega nada, assim, tipo, o gesto dele não pega nada, assim, absolutamente nada ao Palmeiras, e sim ao Botafogo, que naquele momento se prejudicou, vamos dizer assim. Também não vai se repetir. Nossa, Marlon, para, pelo amor de Deus, que nossa superveniência, dá o gesto infeliz que ofendeu os torcedores palmeirenses. Cara, vai ofender o quê, cara? É uma piscada, pelo amor de Deus, velho. Você quer saber um negócio que ofende? E aí eu vou dizer aqui duas situações que aconteceram no meu clube e a gente simplesmente teve que passar por cima. É o ídolo do clube e cobrar o torcedor pós-jogo. Isso é um gesto infeliz. Ou mesmo o jogador que retorna, o jogador que voltou agora, no passado, ter zombado do torcedor que ele fala que hoje é a maior torcida do mundo, o clube do mundo, que eu não sei o que lá, não é mesmo, Gabigol? Então, quando a torcida organizada, ou mesmo os representantes da organizada vão lá na coletiva e cobram um jogador lá que todo mundo fala, meu Deus, como isso pode acontecer? Tá certo, cara. Foi esse mesmo jogador que, quando estava atuando pelo Flamengo, veio zombar da torcida na época. Ou vocês têm memória muito curta, se esqueceram disso? É o mesmo jogador que ficou fazendo gracinha antes do jogo, o último jogo do Santos e Cruzeiro. Ou também se esqueceram disso? Então, é assim, as situações que realmente deveriam importar, não importam. E aí dão importância para uma piscada. Nossa, realmente, Marlon, a piscada foi totalmente ofensivo. Foi só uma situação, cara, que não deu certo. Virou um meme, porque depois o Botafogo não foi campeão. Se o Botafogo tivesse sido campeão, isso aí teria sido, caramba, que foda, que máximo, que eu não sei o que lá. Seria isso. Essa é a diferença. Não foi nada ofensivo ou coisa parecida. Pelo amor de Deus, gente. Senão daqui a pouco não pode fazer nada dentro do campo. Então, assim, algo que, né, foi difícil pra mim, mas em nenhum momento me posicionei, né, eu comigo mesmo, assim, conversando, eu falei, cara, só vou conseguir mudar isso dentro do campo, com trabalho, com dedicação, com caráter, né, para as pessoas entenderem que eu não sou esse Marlon, né, você tá vendo um Marlon aqui totalmente diferente, e é esse Marlon que você vai ver durante, né, vários anos que eu estiver vestindo a camisa do Palmeiras e em outros lugares também, enfim, mas esse é meu perfil, né, foi uma infelicidade que não vai se repetir. Pessoal, agora temos um Marlon pós-piscada e aquele Marlon é o Marlon pré-piscada. Cara, é uma piscada sendo institucionalizada como ofensa, cara. Que bizarro, mano. Que bizarro, cara. Ah, o futebol. Quando a gente acha que a gente tá indo para frente, quando a gente acha que a gente tá se desenvolvendo, a gente percebe que, na verdade, estamos regredindo em muitos conceitos e muitas situações que não fazem o menor sentido. Mas aí, gostaram do vídeo? Espero que vocês tenham gostado dessa reação, da minha opinião sobre tudo isso. Igual eu falei, estou esperando algumas decisões do parte do Corinthians para ver se realmente o transfer vai cair, para poder trazer aqui as notícias, porque assim que o transfer vai cair do Corinthians, provavelmente algumas contratações vão ser concretizadas, porque o Corinthians está vendendo alguns jogadores. Assim também vai acontecer com o Botafogo, quando o transfer budget lá cair, que vai ter várias contratações, e também a situação do Gerson, que possivelmente vai ser resolvida no dia de hoje. Então amanhã provavelmente já vou ter mais notícias para trazer aqui para vocês, principalmente mais informações detalhadas dos valores que vão envolver essa transação do Gerson para o Cruzeiro, que para mim é é legal ver o Gerson de volta ao futebol brasileiro, mas ao mesmo tempo esses valores são um negócio assim, coisa de maluco, coisa muito absurda, que não faz o menor sentido. Mas aí, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, compartilhe o vídeo caso você queira, se inscreva no canal para ajudar. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto e falou!